Bom dia, abençoadas! Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Então, nesse momento, eu já vou pedir para vocês pegarem a Bíblia, pegar o café de vocês, sentarem à mesa e chamar o Senhor para estar com vocês nesse tempo. Mas antes de tudo, antes da gente começar, vamos agradecer. Agradecer por a gente estar aqui novamente, por estarmos respirando, por termos vida, fôlego de vida que o Senhor nos permitiu mais um dia para nós, né? Então, amém. Obrigada, Pai, pelo Senhor permitir que a gente estivesse aqui juntas novamente, ouvindo a Tua palavra, buscando ao Senhor, entregando a nossa vida diariamente ao Senhor. Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Amém, minhas lindas. Agora sim, pega a Bíblia, pega o café, senta à mesa e chama o Senhor, que Ele já está aí com você, amém? Hoje você já pode abrir a sua Bíblia em Atos 9 e nós vamos ler do 1 ao 19. E começa assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontravam, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levanta-se e entra na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu e nem bebeu coisa alguma. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: Vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe uma visão, um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas terríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como um povo de Israel. E vamos para o versículo aqui 16, que fala assim: E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você voltasse a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caíram dos olhos de Saulo, e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Então finalizamos aqui a leitura de hoje. Mas esse versículo, ele fala tanto sobre tantas coisas, ele fala sobre o verdadeiro discípulo, ele fala sobre honra, ele fala sobre muitas coisas. Mas hoje em específico eu quero focar na luz, na luz. Então Saulo, que era o maior perseguidor de Cristo, aquele que ele era muito religioso e fazia o que achava que era certo, veio até que Jesus cegou ele com uma luz e falou com ele.
Ele se arrependeu, se tornou Paulo o maior pregador de Jesus Cristo. Então, ele era, Saulo, um homem inteligente, um homem estudado, um homem zeloso. Aos olhos da sociedade e até mesmo ele achava que ele estava defendendo a verdade. Então, para todos, ele estava defendendo a verdade e principalmente para ele. Mas a realidade é que ele estava preso. Ele estava preso em um engano. E quando a gente entende que nós estamos presos em um engano, né, nós vamos lá para o Éden, voltamos lá para o Éden, aonde a serpente traz o engano para Eva. Então, Saulo aqui, ele estava acreditando que estava servindo a Deus, quando na verdade ele estava perseguindo Cristo. O engano, ele é muito perigoso, porque faz a mim acreditar que nós estamos certos. Só que ele é uma cegueira espiritual, disfarçado muitas vezes de convicção, achando que você está certo. Você pode ter argumentos, você pode ter estudos, você pode ter influência, mas ainda assim continuar cego no espírito. E aí no versículo 3 ele fala, né, que de repente a luz do céu brilhou ao seu redor. A luz de Cristo, ela não veio para confirmar que Saulo estava certo ou que aquilo que ele acreditava era correto. Mas a luz de Cristo veio para expor o erro de Saulo. Aquele clarão foi tão intenso que derrubou Saulo ali. Isso nos ensina que quando a verdade de Deus ela nos alcança, ela primeiro destrói as falsas verdades que nós carregamos. Ela destrói as falsas verdades que eu e você, que a gente carrega. A luz do Pai, ela não apenas ilumina, mas ela nos confronta muitas vezes. E o confronto, ele é necessário para o nosso amadurecimento, ele é necessário para o nosso romper, ele é necessário para que a gente cresça em Cristo. Então, quando o Saulo ele se levantou e ele estava fisicamente cego, essa cegueira era um sinal de que aquilo que ele estava sempre lhe carregando no invisível estava, na realidade, espiritualmente cego. Agora, sem ele poder enxergar, ele precisava depender de outras pessoas. E ele precisava da presença de Cristo. Algo que muitas vezes a nossa autossuficiência jamais iria permitir. Então, durante 3 dias, Saulo estava ali em jejum e oração e total silêncio. E foi nesse tempo que a palavra e a presença de Deus começaram a trabalhar dentro dele, quebrando pensamentos errados, orgulhos, a resistência dele. E aí, quando Ananias impôs as mãos sobre ele, caiu escamas dos seus olhos. As escamas elas representam tudo que distorce a nossa visão. Muitas vezes nós andamos por doutrinas erradas, por feridas, por mentiras, por orgulho. E quando essas escamas caem, é literalmente abrindo os nossos olhos, removendo todo engano, trazendo a libertação. Então, assim que essas escamas caíram, Saulo ele foi cheio do Espírito Santo. Ele não apenas recuperou, claro, né, a visão ali, mas ele recebeu uma nova visão do Espírito Santo. Então, aquele que perseguia começou a ser perseguido. Aquele que falava contra, na realidade, começou a pregar a favor de Cristo. Então, aonde a luz entra, o engano ele não pode permanecer. E onde o engano ele é quebrado, o chamado, minha querida, ele é ativo. Ele é ativo. Então, para a gente seguir a Cristo, a gente precisa sair da tentação. A gente precisa buscar a libertação diária. E aí eu te falo, se você conhece pouco, se você estuda pouco, se você sabe pouco sobre o Senhor, você ainda muitas vezes pode estar no engano, porque o conhecimento é a nossa maior libertação. Mas eu quero te falar que não é qualquer conhecimento, porque o verbo, ele é a palavra, e a palavra é Cristo, e Cristo é a verdade.
E a gente sabe que a verdade, ele é uma pessoa. Na palavra ainda fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a Cristo, quando você conhece a palavra, ele te libertará. Então, a vida é a luz dos homens. Cristo, ele é o verbo, ele é a luz. A vida, ela está na palavra de Deus, na Bíblia, que a gente precisa ler, estudar e buscar o Senhor todos os dias. Então, Deus, ele se move na palavra, ele é a palavra. E a palavra, ela se manifesta. A palavra traz o poder. A palavra de Deus é o que muda tudo na minha vida, é o que muda tudo na sua vida. E a luz, quando ela brilha nas trevas. Ela resplandece a luz do Senhor. Então, o que a gente precisa fazer? É conhecer a palavra, falar sobre a palavra, caminhar sobre a palavra, praticar sobre a palavra e o mais importante também, ensinar a palavra quando a gente vivencia ela. E aí quando a gente vai lá para o início de tudo, o Senhor fala, e haja luz. É o poder de Deus que pulsa nas trevas, que expulsa as trevas, que traz clareza. Então a gente precisa entender que Jesus, ele é a verdadeira videira. Deus, ele é o nosso agricultor. A mesma árvore tem, olha, 2 galhos diferentes. Um galho que pode dar fruto e o outro que não dá. Qual que é a diferença entre os dois? Um tem o conhecimento da palavra e está enxertado em Cristo e o outro não. E aí hoje eu te pergunto, o quanto que Deus está em você? O quanto que você carrega de Cristo? O quanto Deus se vê em você? E aí eu te falo que se você é filha, você quer ser luz e você quer andar pela luz, você precisa caminhar na palavra. Talvez hoje você se identifique com Saulo. Você pode estar firme em algo, mas o Espírito Santo está mostrando essa certeza que você pode sim estar enraizada muitas vezes no engano. E a cegueira espiritual, ela pode ser alimentada por orgulho, por feridas que não foram curadas, por crenças que foram instaladas na sua mente desde quando você era criança, por tradições religiosas. Mas o Senhor, ele está libertando e liberando sobre você a mesma luz que brilhou no caminho ali, olha, de Saulo. Uma luz que muitas vezes ela vai te expor, ela pode te derrubar sim, mas ela vai remover todas as escamas do engano. O Espírito Santo hoje fala para mim, fala para você que muitas vezes ele nos confronta. Ele confronta as mentiras que você pode ter acreditado por ano, ou que você pode ter ensinado para outras pessoas por ano. E ele hoje quer nos despertar, quer abrir os nossos olhos para a verdade. Ele está limpando, tirando todas as escamas que estão nos nossos olhos. E hoje nossa oração vai ser exatamente para isso. Pedindo para que o Senhor remova todas as escamas dos nossos olhos. Então, Pai, nesse momento, eu venho aqui diante do Senhor, Pai, como filha, e com a autoridade que o Senhor me deu como filha, Pai. Eu venho pedir para mim e para as minhas irmãs, para que o Senhor revele a nós aonde nós estamos caminhando no engano. Expõe todo o engano que está no meu coração e no coração das minhas irmãs, na minha mente e na mente das minhas irmãs. Pai, eu me rendo à tua luz, Senhor. Peço para que o Senhor remova todas as nossas escamas que distorcem as nossas visões, que fazem com que a gente não enxergue aquilo que nós precisamos enxergar, que faz com que a gente ande no engano, Pai. Livra-nos de toda mentira que nos aprisiona, de toda religiosidade que nos aprisiona,
de todos os achismos que nos aprisiona, Pai. E nos dê a sua visão, nos dê a sua verdade para que a gente caminhe, Pai, pelas tuas palavras, em nome de Jesus, minhas lindas. Então, que hoje o Senhor possa trazer essas revelações ao seu coração e à sua mente, amém? Então, um grande beijo para vocês e fiquem com Deus. Até amanhã.